Atos capítulo 20, seja muito bem-vindo a mais uma leitura hoje aqui junto com o Bispo Fabrício, a qual nós estaremos lendo, o Atos 20, a minha Bíblia já está aqui. Se você tem Bíblia, já pega a sua Bíblia aí. Se você não tem Bíblia, não tem problema, tá? Daqui a pouco vai estar passando aqui na tela para você acompanhar a leitura comigo. Fica até o final, vai ser uma benção. Lembrando que estamos lendo um capítulo por dia aqui no canal, e esse capítulo tem sido uma bênção para cada pessoa. Já temos o livro todinho de Atos, lido até o capítulo 20, já temos Provérbios, temos vários livros da Bíblia. Eu queria muito que você viesse ler a Bíblia toda junto com o Bispo Fabrício, vai ser uma bênção para você, tá bom? Vamos lá, ó. Atos capítulo 20 diz assim, preste atenção, por favor, tá bom? De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia, Ele fala assim, ó: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. O Paulo, quando acabou aquele tumulto, ali que o Demétrio ocasionou, tentando matá-los, tentando pressioná-los aqui no Atos 19, o Paulo chama os discípulos, e quando ele chama os discípulos, ele chama eles para confortá-los. E ao confortá-los, ele se despede e segue para Macedônia, Aí continua, versículo 2: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Você está vendo que as exortações, que são correções, muitas das vezes elas são benéficas, na grande maioria. O próprio Deus, ele fala no livro de Apocalipse, o próprio Deus, ele fala ali no livro de Provérbios, nós já até lemos no capítulo 3 de Provérbios, ele repreende aquele que ele ama. Se nós estamos sendo repreendidos, é porque Deus, ele nos ama. Você consegue compreender isso? A senhora que está me acompanhando aí, consegue compreender isso? Então, com muitas exortações, ele fortalecia aquele povo, Versículo 3, preste atenção aí, ó. Onde se demorou 3 meses, na Grécia, Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, que é o nome de um rapaz, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu aqui em Troade. É algo marcante. Algo tão marcante que na segunda carta ao Timóteo, que é o último aparecimento de Paulo, é o último acontecimento de Paulo, nós vamos ver algo muito interessante. Paulo vai lembrar desta ocasião aqui que nós vamos ler a partir do versículo 7 daqui a pouco. Paulo vai lembrar de Troade, porque aqui vai acontecer algo muito forte, que Paulo, quando estava no final do seu bom combate, no final da sua vida, Paulo lembra dessa história. Muito forte, muito legal, Aí fala assim o versículo 6, ó: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles, naquele porto onde passamos uma semana. Versículo 7 tem um título, ó: Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O Paulo estava pregando ali em Troade, aí ele prolongou o discurso. Já era meia-noite e ele estava ali pregando ainda. Aí ele fala assim no versículo 8: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela,
adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Olha, esse rapaz chamado Eutico estava sentado na janela ouvindo a pregação de Paulo. Ao determinado momento, ele vencido pelo sono, o que aconteceu com ele? Ele dormiu e estava no terceiro andar, ele caiu. E quando ele caiu, ele foi levado como morto, né? E olha o que aconteceu. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo profetizou que a vida voltasse para aquele rapaz, o Eutico, né? Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha que bacana. Paulo profetizou sobre aquele rapaz que tinha morrido, porque ele tinha morrido. Paulo profetizou, determinou que a vida estava voltando e a vida voltou. E nós vamos ver quando lermos 2 Timóteo, nós vamos ver Paulo falando aqui para Timóteo: Timóteo, vai lá em Troade, pega a minha capa. Por que ele quer essa capa? Porque ele quer trazer a memória, né, como diz o livro de Lamentações 3, o Jeremias fala sobre isso. O Paulo quer trazer à memória aquilo que dá esperança para ele. Paulo quer trazer à memória aquilo que dá esperança para ele. Então, você que está me acompanhando agora, olha que momento bonito da vida de Paulo, que nós vamos ver lá na frente ele relembrando isso novamente. É gratificante, não é? Diz assim, ó, o versículo 13, eu esqueci de falar, coloca aqui nos comentários, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está me acompanhando, e eu quero deixar o convite para você ler a Bíblia toda, um capítulo por dia aqui comigo. Vai ser um prazer ter você aqui junto comigo, tá bom? Versículo 13, Paulo embarca em Assos e chega a Mileto, né? Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, aonde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra, né? Versículo 14. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, né? Passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado que para não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se da Ásia, portanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo não queria demorar muito ali naquela região, então ele só foi passando, alguns lugares eles só desceram, acredito que reabasteceram, se alimentaram, ali alguma coisa, algo do tipo, porque ele queria se apressar para passar o dia de Pentecoste lá em Jerusalém, né? Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo está falando com os presbíteros, né? Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo está falando, olha como que eu vivi aqui, ó. Eu vivi dessa forma, no versículo 19. Agora o 20. Jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. A mensagem principal da palavra é o arrependimento, né? Aí ele fala, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22.
E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Paulo falou assim, eu não sei o que vai acontecer comigo indo para Jerusalém. Só que o Espírito Santo tem me falado sempre que sempre existe muitas provações e cadeias, porque Paulo sofreu muita perseguição. Porque ele era muito usado e ele teve uma missão de levar a palavra para os gentios, para as pessoas perdidas. E automaticamente o inimigo se levanta de uma maneira muito poderosa contra esses que se posicionam assim. Então Paulo, ele passou muitas lutas, mas ele foi um grande ganhador de almas, então valeu a pena o seu sacrifício, né? Versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, constrangendo que me complete a minha carreira. Eu quero completar a minha carreira, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele está falando, vocês que eu já preguei, vocês não vão ver o meu rosto, porque ele já sabia o fim que ele ia levar, né? Ele sabia do seu martírio, né? Do seu fim. Versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. O que é isso, estar limpo do sangue? Eu lavo as minhas mãos, eu ensinei, eu sou um professor, igual o professor na escola. O professor ele ensina, mas agora depende do aluno. O professor de autoescola, ele ensina você a dirigir, mas agora em diante, depois que você está habilitado, depende de você. O professor da faculdade que você for fazer, ele vai capacitar você, aí depois depende do seu esforço. É o que Paulo está falando, eu lavo as minhas mãos do seu sangue, eu estou limpo, eu ensinei, agora depende de vocês. É o que nós falamos, a palavra ela é ministrada, mas depende de nós colocarmos ela em prática. Você consegue compreender isso? Você que está estudando comigo aqui? Aí o versículo 27 fala assim, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele fala assim, Deus deixou bispos, pastores, presbíteros, diáconos, sacerdotes, apóstolos, ele deixou para ensinar para vocês. Agora vocês têm que colocar em prática, né? Tem que colocar em prática. Versículo 29, já estamos acabando a leitura de hoje, hein? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, né? Que não pouparão rebanho. Ele falou, eu vou embora, vão vir pessoas tentando ensinar coisas erradas para vocês. Paulo tinha essa consciência, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar vocês, ensinar, né? Com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele fala, eu quero que vocês permaneçam na palavra, porque muitos vão tentar perverter vocês, muitos vão tentar fazer vocês desistirem, mas eu quero que vocês permaneçam firmes. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, né? Socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele está falando assim, não se iludam, porque vão tentar perverter os seus caminhos, proporcionando, tentando iludir vocês com prata, com ouro, com recursos, mas não se iludam, os recursos são para socorrer. O dinheiro, a prata, o ouro, ele serve para socorrer.
Se o dinheiro, a prata ou qualquer outra bênção, ela perverter e afastar você dos caminhos de Deus, não é bênção, não é bênção. Aquilo que te afasta de Deus não é bênção. Eu estava lendo hoje o Provérbios, capítulo 10, e ele fala assim: a bênção do Senhor, ela enriquece. Esse enriquecer é fisicamente e espiritualmente, mas com ela não traz desgosto. É o capítulo 10 de Provérbios, versículo 22. Se você não leu Provérbios ainda, tem Provérbios aqui. Esse capítulo tem lido aqui no canal. Entra lá e leia. É só colocar Provérbios 10, Bispo Fabrício, você vai ver. Fala da diferença do justo e do injusto. Vale a pena você ler todos os capítulos de Provérbios. É muitos ensinamentos maravilhosos. Então a bênção de Deus, ela não traz desgosto. Então entenda isso. Nunca deixe que nada venha desviar você da presença de Deus e perverter você. Combinado? Versículo 36. Paulo ora com eles, né? Tendo dito estas coisas, versículo 36. Ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo estava saindo aqui nesse momento, eles foram, oraram com Paulo, dobraram os joelhos, oraram, choraram, despediram dele, o beijaram com muito carinho, com muito respeito, porque ele tinha dito que não viria mais o seu rosto. Eles sabiam que ali seria uma despedida para Paulo subir para a glória lá na frente, mas eles não o veriam mais. Então, nós temos que entender o que Atos 20 falou para a gente. Nós vimos uma grande bênção que vai servir para lá na frente confortar Paulo em Troade. Nós vimos que Paulo orientou eles: eu preguei a palavra para vocês, mas vocês agora precisam permanecer firmes. Eu e vocês temos que amadurecer. A palavra deste capítulo-chave, do capítulo 20, é amadurecimento. Eu e vocês temos que amadurecer espiritualmente para colocarmos em prática o que a palavra tem nos ensinado. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo, bispo. Você recebe? Escreve aqui, eu recebo. Já profetiza como sempre. Até amanhã, porque amanhã, se Deus nos permitir, estamos aqui lendo mais um capítulo da palavra de Deus. Se você está na sequência, Atos 21. Se você não está na sequência comigo aqui, chegou antes ou depois, você vai ler mais um capítulo comigo amanhã aqui no canal e vai ser uma bênção. Beijo no seu coração, Deus abençoe, um abraço do seu bispo.